governo enviou à Câmara dos Deputados o texto da Convenção 190 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT, sobre a eliminação do assédio. O tratado só entra em vigor no Brasil após a aprovação pelas duas casas do Congresso Nacional. Conhecida pela sigla C-190, a Convenção é o primeiro tratado internacional a reconhecer o direito das pessoas ao mundo de trabalho livre de violência e assédio, incluindo violência e assédio com base no gênero. Pesquisa da OIT aponta que, apesar de a violência e o assédio moral e sexual no trabalho atingirem homens e mulheres, as mulheres têm o dobro da probabilidade de enfrentar o problema. Sobre o tema, eu converso com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e com a procuradora do Trabalho, Daniele Olivares Correia, que é coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades. É um prazer recebê-las aqui no Elas Pautam. Vou pedir à nossa diretora para colocar uma arte para a gente explicar, dar uma ideia para quem nos acompanha sobre a discriminação no trabalho e o assédio no trabalho. Começando com assédio moral. 53% é o universo da pesquisa, 469 pessoas foram pesquisadas. Dentre estas, 31% mulheres sofrem assédio moral e 22% homens. Agora, assédio sexual. 469 pessoas foram pesquisadas. 18,3% de mulheres sofrem assédio sexual e 3,4% homens. A minha pergunta para as duas é: por que em sua grande maioria, a mulher é a vítima? Principalmente na questão do assédio sexual, isso ocorre por conta da cultura machista, né? De uma cultura patriarcal que nós temos, uma cultura ocidental patriarcal, não é só no Brasil, né? Todo mundo ocidental tem essa cultura, que faz com que as mulheres acabam sendo objetificadas. E isso está em todos os espaços, não só nos ambientes sociais, mas principalmente também nos ambientes de trabalho. Então, a mulher acaba sendo a maior vítima desse tipo de comportamento sexual, né? Por ser vista como objeto, por ser vista como uma pessoa inferior. Então tem essa relação de poder, né, entre o homem e a mulher, onde na questão da divisão sexual do trabalho, a mulher, né, pela cultura que nós temos, acaba ficando com a responsabilidade dos cuidados, e o homem com a responsabilidade de ser o agente produtivo, né, que traz, na realidade, o rendimento para a família, para tudo isso. E por conta dessa situação, dessa cultura, a mulher acaba não sendo vista como uma profissional competente ali. Acaba sendo vista como um objeto, como alguém que está ali, na verdade, tirando o lugar daquele homem que está ali naquela profissão, naquela situação profissional. Então, muito dessa situação do assédio, principalmente do assédio sexual, vem disso. E a gente percebe no Ministério Público do Trabalho que quando a gente trata do assédio moral, a situação de lesão, ela quase que se equipara entre homens e mulheres. E a gente verifica por essa pesquisa da OIT que é muito próximo das denúncias que a gente recebe no Ministério Público do Trabalho. No entanto, quando a gente percebe, quando a gente verifica as denúncias de assédio sexual, aí sim a gente vê essa grande diferença. As mulheres são as principais vítimas. Embora possa ocorrer também com homens, as principais vítimas são as mulheres, justamente por esse olhar objetificado da mulher, né, que acaba influenciando nas relações laborais também. Deputada, a gente trabalha num ambiente eminentemente masculino. Eu, como jornalista, eu via que antigamente o assédio ele era aberto. Hoje eu continuo sentindo assédio, mas ele é mais discreto ou, digamos assim, velado. A cultura tem mudado positivamente? Primeiro é um prazer estar aqui contigo, Aline, com a doutora Daniela, com todos as nossas e nossos telespectadores. Eu acho que a luta das mulheres, né, tem feito com que a gente tenha tido avanços ao longo dos últimos anos. É uma luta muito importante,
tá? Eu não vejo que diminuiu, até em casos de estupro, por exemplo, nós temos um aumento dos casos de estupro no Brasil. É o crime considerado dos mais subnotificados, ou seja, que menos vítimas denunciam. O IPEA estima que só 10% dos casos são reportados por conta de uma cultura do estupro que tem de culpabilizar a vítima e essa cultura machista ela vai permeando várias relações. No mundo do trabalho se reflete também no assédio sexual, né, na desigualdade salarial, enfim. Mas voltando, então, aumentou o número de denúncias em 2022 dos casos de estupro, mas eu acho que, em relação à sociedade, de uma forma geral, comportamentos tidos como naturais, entre aspas, porque não tinham nada de naturais, foram sendo desnaturalizados a partir do avanço da luta das mulheres, né? Em várias esferas. Na esfera privada, eu cresci ainda, e tenho já 39 anos, mas cresci ouvindo que em briga de marido e mulher não se metia colher, como um dito popular, digamos. Felizmente a gente avançou, em 2006 veio a Lei Maria da Penha. Só que no caso do assédio sexual, nós ainda não temos, né, a ratificação no Brasil dessa legislação que é tão importante e que é um marco internacional. Hoje, 35 países já ratificaram o acordo, 20 já implementaram e 15 a implementação está prevista no final do ano que vem, que é justamente a ideia do Estado reconhecer a questão do assédio sexual no mundo do trabalho e, ao mesmo tempo, ter um conjunto de mecanismos, regras, programas que permite o monitoramento, a fiscalização, o combate e a proteção e medidas de reparação para essa vítima, que, muito bem falado pela doutora Daniela, é muito majoritariamente mulheres. Claro que acontece com homens também, nós queremos proteger todas as vítimas, mas a maioria das vítimas são mulheres. No caso do assédio moral, ele é mais difícil de ser comprovado, é mais difícil, inclusive, da vítima aceitar que está sendo assediada, porque assédio sexual, a gente não tem mais dúvidas, mas o assédio moral, ele, às vezes, é uma técnica, digamos assim, do assediador de diminuir aquela pessoa até que ela própria começa a ter dificuldade de entender a situação na qual ela está inserida e, às vezes, de duvidar daquilo que está acontecendo. O que a justiça tem como recomendação para essas pessoas, homens e mulheres? O assédio moral, né, ele parte dessa questão dessa relação interpessoal. E é muito difícil, muitas vezes, para o trabalhador verificar o que está acontecendo isso com ele ou até conseguir provar isso quando ele faz uma denúncia, muitas vezes porque os outros trabalhadores que às vezes observam aquela conduta não querem se envolver, por medo inclusive de perder a relação de trabalho. Então a dificuldade do assédio moral é justamente a prova, porque às vezes a conduta é até explícita. Porque a pessoa vai se sentindo humilhada, às vezes, ou porque não passam uma tarefa para ele diária para ele desenvolver, ou porque ele tem um excesso de fiscalização, que é diferente em relação aos demais trabalhadores, ou porque ele nunca é convidado para fazer parte dos grupos de capacitação ou dos grupos de discussão daquele trabalho, fica sempre à margem, ou realmente acaba ficando com escalas de trabalho diferenciadas que dificultam o acesso dele ao trabalho, que dificultam o acesso dele até ao lazer, à saída do trabalho, ou seja, ele vai sendo prejudicado de diversas maneiras, de formas diferentes e fica difícil de fato para ele provar, porque sempre há aquela justificativa, não, mas nós precisávamos de alguém para fazer aquela escala naquele momento, mas essa conduta no trabalho, somada a outras condutas, acaba compondo uma situação fática que comprova esse assédio, mas de fato, para o trabalhador fica muito difícil, porque ele se vê envolvido, tem medo de fazer a denúncia e ainda piorar a situação em relação a ele. Então ele acaba não fazendo a denúncia. Ou por isso que é importante que a empresa tenha dentro da sua gestão um canal de denúncias onde esse trabalhador possa fazer a denúncia de forma anônima. Então o Ministério Público do Trabalho, sempre quando investiga esse tipo de fato e quando propõe às empresas um termo de ajuste de conduta, uma das obrigações é justamente criar um canal de denúncia onde esse trabalhador possa fazer o relato desse fato de forma anônima, inclusive, para que a empresa possa fazer uma investigação e punir aqueles trabalhadores, aqueles prepostos que estão lesando o colega de trabalho, né? Então, é uma situação realmente complicada.
De que forma que a gente pode proteger o homem e a mulher no ambiente de trabalho a reconhecerem o assédio e a denunciarem, mesmo com a falta de provas? Olha, eu acho que a convenção ela é importante justamente por criar uma série de responsabilizações para os estados, para as instituições, estado eu digo os entes, né, federados, claro, né, todos que estão envolvidos, mas ela prevê uma série de ações que passam por mecanismos de prevenção, sistema de inspeção, que eu acho que é muito importante ter um sistema de inspeção montado para combater casos de assédio no mundo do trabalho, políticas e programas de segurança no trabalho e a questão de medidas de reparação e apoio eficazes para a vítima. Então, para as vítimas ou para a vítima, né? Então, eu acho que tem uma dificuldade. A doutora Daniela falava da questão das provas, né? A gente sabe que tem essa dificuldade do trabalhador ou a trabalhadora muitas vezes reportar o assédio sabendo que é vítima do assédio, né? Eu já fui presidente da Comissão de Direitos Humanos quando era vereadora, agora estou deputada. Então, trabalhadores que sabem, mas é sempre uma dificuldade provar frente ao judiciário, né? Porque os outros colegas podem ser demitidos se denunciarem, porque sempre não se busca caracterizar, porque o assédio moral é marcado por uma prática sistemática, reiterada, né? De fiscalização distinta de outros colegas de palavras, de baixo calão ou de demérito à pessoa, ou situações que inviabilizem, impeçam a pessoa ir ao banheiro, fazer necessidades fisiológicas. Teve uma empresa que a senhora deve lembrar que dizia para os trabalhadores usar fraldas durante um determinado tempo, foi um caso há 10 anos atrás, ou de ridicularização desse trabalhador frente aos colegas do trabalho. E no caso do assédio sexual, a convenção ela é bem forte em relação a isso, como o TUVT disse, é a primeira convenção internacional da OIT que pauta concretamente, e nós temos muitos casos no Brasil, né? Segundo o TST, divulgou em 2022, tem uma média de 378 ações por assédio sexual no ano de 2022, pegou a média do ano. Isso dá uma média de um caso de assédio sexual a cada 2 horas por dia. Então, não é algo pequeno, nós estamos falando de um número extremamente alto. Quando ele é notificado. Quando ele é notificado, exatamente, Aline. E ao mesmo tempo que ainda está invisibilizado, porque muitas vezes essa trabalhadora, e eu digo trabalhadora porque a maioria são mulheres, se sente sozinha, não tem esses canais, não tem a publicidade da busca dos direitos dessa mulher, não tem, né, seja de programas internos, seja políticas de inspeção e monitoramento permanentes das instituições frente às empresas e ao mundo do trabalho. Então, a convenção pode ajudar muito nesse sentido. Era essa a minha pergunta, qual é a força da convenção? Por que o Brasil precisa assinar? Inclusive, um sistema de acolhimento dessa trabalhadora que foi vítima do assédio sexual. Porque o que impede muitas vezes é esse julgamento público que a mulher fica sujeita quando faz esse tipo de denúncia. Porque, infelizmente, acaba sendo culpabilizada por aquela atitude que ela sofreu, né? Então, até por medo de ter interferência no casamento, nas suas relações pessoais e também em relação à relação ao contrato de trabalho, ela acaba não fazendo a denúncia. E em relação a esses dados, acho que é importante também, o Ministério Público do Trabalho, nós fazemos um levantamento do número de denúncias relativas ao assédio sexual. Só esse ano passou de 1.200 denúncias de assédio sexual no Ministério Público do Trabalho, né? Houve um aumento do ano de 2020 para cá de 250% dos casos de denúncia. E a convenção é muito importante. Por quê? Porque ela vai trazer esses mecanismos de controle através de uma gestão voltada à prevenção, a medição dessa sistemática dentro da empresa e a fiscalização e a punição daqueles trabalhadores ou daqueles prepostos que estão envolvidos com essa situação. E além também desse sistema de acolhimento que precisa ter para essa mulher. Então, inclusive a própria convenção ela prevê que o assédio, né, a violência e o assédio no trabalho, ele tem que estar previsto também nos riscos
para o trabalho dentro da empresa. Então, ele também tem que ter uma previsão na medicina e segurança do trabalho, porque ele também é visto sob o aspecto da saúde do trabalhador. Inclusive, em relação àquela trabalhadora que, por exemplo, tem um local de trabalho distante, né? Ou ela trabalha sozinha em determinado posto de trabalho. Tudo isso é um risco aumentado que precisa ser visto e que precisa ser, então, medido e prevenido, né? Através de um sistema de gestão de saúde e segurança. Claro que a Câmara e o Senado precisam aprovar, basicamente depende dos presidentes das duas casas, pautar definitivamente em plenário, mas qual é a situação atual da mensagem da qual o Brasil pode ser signatário? Nós esperamos que o Brasil seja signatário, né? Porque é preciso ter políticas efetivas para combater esses crimes contra as mulheres. E recentemente votamos a legislação da igualdade salarial, que óbvio precisa ter toda uma estrutura de fiscalização, mas é um avanço na legislação, fruto da luta das mulheres. E aqui seria um avanço muito importante nesses casos de prevenção, reparação, inspeção, política pública de proteção, né, desses trabalhadores, sobretudo dessas trabalhadoras, porque a maioria são mulheres. O ritmo dele agora ele está na Comissão de Relações Exteriores. Eu sou relatora na Comissão de Relações Exteriores. Passando pela Comissão de Relações Exteriores, ele vai ainda para a Comissão da Mulher, para a Comissão do Serviço, da Comissão do Trabalho, para a Comissão de Direitos Humanos e depois para a Comissão de Constituição e Justiça. Né? Essa tramitação nas comissões. Claro que a qualquer tempo, né, tendo essa maioria, se pode ir para direto a plenário, como várias legislações acontecem na Câmara dos Deputados, com regime de urgência. Né? E nós esperamos que seja uma urgência proteger a vida das mulheres e garantir com que o Brasil também ratifique a importante Convenção 190. Em relação às empresas naturalmente que cabe a elas publicizar todas as normas de conduta em relação à prevenção, inclusive. Agora, e em relação ao serviço público, o Ministério Público do Trabalho, ele preconiza algum tipo de cartilha para prevenir o assédio moral e sexual no ambiente público de trabalho para o servidor? Sim, sim. O Ministério Público do Trabalho atua tanto no setor privado quanto no setor público, porque essa questão ela envolve, na verdade, uma questão de saúde. Então, nós temos inclusive diversas parcerias com diversos órgãos públicos, onde a gente até capacita, né, os gestores em relação à questão do assédio moral, do assédio sexual. O Ministério Público do Trabalho tem uma série de cartilhas que tratam especificamente desse assunto e que são disponíveis, né, para quem quer que seja, né, para todo cidadão, inclusive para o serviço público. A gente disponibiliza essas cartilhas para as instituições que nos procuram. Então, tanto a gente falou bastante de empresa, mas a gente investiga tanto o setor público quanto o setor privado. Deputada, qual é a sua expectativa em relação ao tempo? A senhora falou em relação ao ritmo. Agora, alguns países já assinaram, o Brasil ainda não. Por quê? Olha, foi enviado já, né, nesse ano para ratificação, porque a Câmara e o Senado precisam ratificar. Né? Então, já tem uma sinalização do governo de assinar. Né? Já falta a ratificação pelas casas legislativas. Eu acho que é essa pressão de fora para dentro da Câmara dos Deputados para colocar como prioridade também na pauta legislativa uma mensagem, ou enfim, uma convenção como essa que na forma da legislação fica como uma mensagem, né? Mas enfim, de qualquer maneira, a pressão é que isso aconteça. Claro que quanto mais socialização, quanto mais entrevistas como essa, quanto mais publicidade se dá à importância dessa Convenção 190, mais a sociedade sabe e pode ajudar a pautar a Câmara dos Deputados também, né? Porque a gente sabe que, bom, existem vários lobbies na Câmara dos Deputados, existe também uma bancada que, infelizmente, é contra todas as legislações de avanço para os direitos das mulheres, né? A bancada da extrema-direita, ou boa parte dela votou contra a igualdade salarial, como nós vimos, né? E na CREDEM, infelizmente, tem um movimento de alguns de tentar inviabilizar no dia que estava em pauta, né? Retirar de pauta e tentar que não se aprovasse a CREDEM é a Comissão de Relações Exteriores. Mas eu acho que tem
né, uma condição de uma maioria social, né, que evidentemente é a favor de matérias como essa, de projetos como esse e, sobretudo, de responsabilização, né? Porque tu perguntava, né, Aline, em relação ao serviço público. Essa convenção, ela vale para tudo, né? Para o mercado de trabalho de uma forma geral, para o público e para o privado. Vai ter mais responsabilizações ainda para o Estado, porque o Estado vai ter que criar, o Estado que eu digo União, né, e os seus órgãos, as instituições, essas políticas de promoção, né, de criação de mecanismos, de criação, né, desses canais para a vítima e, ao mesmo tempo, montar o sistema de inspeção depois, né, junto, evidentemente, para e passo, na questão da iniciativa privada. É óbvio que também essa questão do assédio e do combate à violência, o assédio ser visto como parte das políticas de saúde e segurança no trabalho é fundamental e também é parte das previsões da Convenção 190. Então, eu sou otimista no sentido dessa maioria social, porque eu vejo que a luta das mulheres tem avançado muito. Né? A latência, né? Tu falava sobre a questão do assédio, se a gente pega propagandas, é claro que ainda tem machismo e sexismo, mas tem muito mais mulheres que se levantam e solidariedade de homens, etc., frente a comportamentos, né? Enfim, a naturalização da violência, né, e a própria cultura do estupro que a gente falava, tem mais questionamento hoje em dia. Claro que nós ainda temos muita violência contra a mulher, seja doméstica e familiar, seja sexual, seja o assédio sexual no trabalho. E essa legislação é parte das medidas necessárias para preservar, né, a vida das mulheres e garantir, enfim, trabalhar em paz, né, no sentido de não ser novamente vítimas. Se eu perguntar aqui nessa sala que tem várias mulheres, não só aqui nas entrevistadas, mas também na plateia nos acompanhando, companheiras, enfim, todas nós conhecemos alguém que já foi assediado num transporte público, sim, ou nós mesmas já fomos vítimas. Então, é uma cultura que infelizmente nós temos que, uma cultura que infelizmente ainda existe, que nós temos que derrotar. E cada passo para derrotar essa cultura é importante. Então a Convenção 190 é fundamental. E é muito difícil porque às vezes o assédio, ele é sofisticado. Eu digo isso porque eu me deparei com algumas pesquisas, pesquisando para esse programa sobre assédio. O outro programa era sobre licença maternidade, licença paternidade ou licença compartilhada. E existe um overlapping entre os dois assuntos, porque as pesquisas mostram que as mulheres voltando da licença maternidade têm mais chance de serem demitidas e o homem, quando volta da licença paternidade, 0 casos de vulnerabilidade. Nesse caso, a legislação também tem que mudar. Eu sei que o debate é além do tema proposto para esse programa, mas não tinha como tocar nesse assunto, porque a licença compartilhada, quando o homem e a mulher dividem as responsabilidades, quando eles são copartícipes na educação de uma criança, isso fortalece também não só a criança, não só o vínculo familiar, mas a posição da mulher no mercado de trabalho, não é? Sim, a mulher, ela acaba sendo discriminada no mercado de trabalho justamente por conta da situação da gravidez. Então, é muito comum que quando ela volta da licença maternidade, passa aquele período da estabilidade da licença, ela acaba sendo demitida com o tempo. E por que isso acontece? Por conta justamente da divisão sexual do trabalho. Porque como para a mulher ficou aquele dever do cuidado, quem falta no trabalho para levar os filhos, por exemplo, ao acompanhamento do pediatra, é a mãe. Quem cuida do filho e quem vai às reuniões da escola e quem leva para a escola geralmente é a mãe. Então, ela acaba se ausentando do trabalho e muitas vezes não produzindo como se esperava após ter um filho. Por quê? Porque a criança fica doente, porque existem situações familiares que ocorrem e por conta dessa cultura que nós temos, acaba ficando a mulher sobrecarregada. Então, essa questão dessa licença compartilhada é bem interessante no sentido de que tira do Estado a decisão de quem vai cuidar da criança e parte essa decisão para o casal. O casal vai decidir. Né? E isso pode beneficiar, sim, as mulheres no sentido de que elas não seriam vistas, né,
como trabalhadores que possam se ausentar. Por quê? Porque o cuidado vai ser dividido entre ambos, entre o casal. E tem a questão também do fortalecimento do vínculo, né, do filho com o pai, que é muito importante também. Então, é um assunto interessante para a gente debater e eu acho que dá para falar horas sobre isso, né? Porque essa questão da divisão sexual do trabalho, ela implica em muitas situações na relação de trabalho. Ela vai implicando em muitas situações da nossa legislação que precisa ser revista. É porque foi construída uma estrutura com base numa cultura. A cultura vai avançando, a gente precisa modificar a estrutura também. Com certeza, e além dessa questão de avançar na licença compartilhada, né, aumentando o tempo, mas garantindo que possa ser compartilhada para, de novo, o cuidado dos filhos, não ser encarado como uma responsabilidade só da mulher, né, mas sim né, do casal. E, além disso, eu acho que também a gente precisa avançar na questão do trabalho de cuidados, né, reconhecer esse trabalho de cuidados. É um trabalho não pago. Né, que é o cuidado de tudo. Quando a gente fala do trabalho de cuidados, a gente está falando, né, de todo o trabalho de cuidado em casa, de manutenção da casa, de criação dos filhos. Enfim, é um trabalho que não é reconhecido e ele é extremamente importante. É um trabalho de CEO não remunerado. Os CEOs são super bem remunerados. Exatamente. Mas a principal... E executado basicamente por mulheres. Responsabilidade basicamente de uma vida, mulheres. ou de várias vidas. E quando remunerado, Aline, remunerado mal. Porque as trabalhadoras domésticas são mal remuneradas e as cuidadoras são mal remuneradas, né? Que nós precisamos avançar na legislação para garantir direitos para essas cuidadoras, mas também, quando ele é mal. A maioria mulheres negras, né? Exatamente. Então, esse debate a gente também precisa avançar, tanto reconhecer esse trabalho doméstico, né? E tem vários projetos, experiências interessantes na Argentina, projetos tramitando na Câmara dos Deputados. Então, licença compartilhada, talvez aumentar o tempo da estabilidade, porque eu estava, inclusive, conversando com a Louise essa semana sobre as mulheres que voltam e são demitidas, as estatísticas que são estarrecedoras, né? E como tu bem disseste, nenhum homem e ainda bem, nós não queremos que ninguém seja demitido por ser pai, mas as mães também não podem ser demitidas, por serem mães, então né? talvez você aqui discutir isso. Exato. E por fim, eu sou relatora de uma outra convenção aqui. Hoje nós falamos da 190, que é a Convenção 156, que é outra convenção muito importante, um marco na OIT, que também já é ratificada por vários países e o Brasil precisa ratificar, que é a que combate a discriminação por responsabilidades familiares. E isso é um avanço enorme para proteger essa trabalhadora e trabalhador também, mas de novo, como a maioria mulheres, protege mais as mulheres, protegendo as mulheres, mas é para todos, de não ser discriminado no mercado de trabalho por ter responsabilidades familiares e exige um conjunto de medidas também do Estado. Outro Elas Pautam para continuar esse assunto, porque ainda falta bastante. Foi um prazer receber as duas aqui no programa. Voltem sempre. Obrigada. Muito obrigada. Eu conversei com a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, e com a procuradora do Trabalho, Daniele Olivares Correa, que é coordenadora nacional de promoção da igualdade de oportunidades e eliminação da discriminação no trabalho. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo Elas Pautam.